Oi, pessoal. Então, no vidinho anterior, eu passei para vocês a fórmula para a gente calcular a concentração comum, né? Que a concentração comum a gente relaciona a massa em gramas do soluto com o volume da solução. Por isso que a unidade da concentração comum é sempre gramas por litro, certo? Agora, a gente vai ver, nessa aula de hoje, uma segunda forma de calcular a concentração, que é a concentração molar, né? Também chamada de concentração em quantidade de matéria e também chamada de molaridade, tá? Então, se um exercício falar assim, calcule a molaridade, ou calcule a concentração molar, ou calcule a concentração em quantidade de matéria, é a mesma coisa, tá? Né? Essa daqui é a concentração que relaciona a quantidade de matéria em mol dividido pelo volume da solução em litros, tá? Então, assim, pessoal, quando vocês estiverem lá resolvendo um exercício e no exercício ele fornecer para vocês já direto esse N1 aqui, ó, o que é o N1? O N1 é a quantidade de matéria do soluto, que é sempre dada em mol. Então, se você está lendo lá o exercício e ele fornece para vocês a quantidade em mols que tem do soluto, e daí o volume da solução, você vem aqui e já usa essa fórmula aqui mais simples, né? Você vai calcular a quantidade de a concentração molar, que é esse M aqui de perninha, que é igual à quantidade de matéria, que é o número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução em litros, tá? É uma fórmula simples, extremamente simples, como é a fórmula para calcular a concentração comum. Só que assim, na maioria das vezes, não vou dizer que são todos, mas a maioria dos exercícios, ele não vai fornecer direto esse N1 aqui para vocês, que é o número de mols. Ele vai fornecer o M1. O M1 é a massa em gramas do soluto, tá? Então, ele vai fornecer a massa, ele vai fornecer o volume, tá? O volume que é o volume em litros. E daí, vocês vão ter que utilizar essa outra fórmula, na maioria das vezes. Então, essa fórmula aqui também, ó, tá vendo? O M de perninha é a concentração molar. Esse M1 aqui é a massa em gramas do soluto, dividido, esse M de forma aqui maiúsculo, M1, é a massa molar, vezes o volume, tá? Então, assim, só para vocês entenderem que essas duas fórmulas nos permite calcular, né? Mesma coisa, vai relacionar a quantidade de matéria em mols pelo volume, porque se a gente fosse calcular separadamente, esse N1 aqui, a gente calcula dividindo a massa em gramas pela massa molar do soluto, tá? Então, o que aqui a gente fez, ó? Olha aqui para deduzir a fórmula. Eu só substituí, tá vendo? Eu peguei essa fórmula aqui, no lugar do N1, eu coloquei M1, a massa em gramas, dividido pela massa molar do soluto. Então, só foi feita uma substituição. Por isso que tanto essa como essa fórmula nos permite relacionar a quantidade em mols do soluto pela quantidade em volume da solução, tá? Aí, qual fórmula você vai usar? Depende dos dados que o exercício fornece. Se ele já te forneceu o número de mols, ótimo, vem nessa, né, que é simples. Se ele não fornecer, aí você vai ter que trabalhar com essa daqui, tá? No próximo exercício agora eu vou resolver no próximo vídeo eu vou resolver uns exemplos para vocês das duas formas de cálculo de concentração, da concentração comum e da concentração molar.